Você já ouviu ou já falou a frase "eu tenho que matar um leão todos os dias"? O que tem a ver com o viés da negatividade e o poder da heterossugestão? Tem a ver com os nossos ancestrais, aquilo que eles vivenciaram, porque eles de fato tinham que matar um leão todos os dias. Porque se eles saíssem ali da proteção da caverna, sem nenhuma ferramenta, sem o fogo, né, sem algo para o proteger, o que iria acontecer? De fato, um leão iria abocanhá-lo. Mas hoje, nós não temos um leão a cada esquina. É verdade que temos outros desafios, mas também temos formas de nos proteger, né, de estarmos seguros dentro das nossas casas. E é verdade que o maior leão que a gente enfrenta é o próprio ser humano. As dificuldades, né, todas essas situações desafiadoras que vivemos, vêm de outro ser humano, inclusive, né, como nós, mas que tem ali uma forma de aprender, de vivenciar, de conviver em sociedade que muitas vezes não condiz com a organização da cidade, né? Com a cidadania, com a democracia. E infelizmente vemos aí nos noticiários, vemos nas próprias vivências familiares, situações em que começamos a questionar se de fato a gente não está retornando lá no tempo das cavernas. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é uma reflexão sobre a importância da gente questionar esse viés da negatividade olhando de um outro ângulo, na construção de novas crenças, porque as crenças, tanto religiosas quanto crenças políticas, toda a nossa visão de mundo, visão de homem, são construídas a partir das vivências dos nossos antepassados, que vão passando de geração em geração e não são muitas vezes questionadas. A gente absorve porque está gravado no nosso subconsciente, certo? Então, muitas vezes precisamos quebrar o padrão de crenças limitantes e reprogramar a mente com novas formas de pensar, a partir de crenças que a gente chama de crenças poderosas, crenças que nos impulsionam, que levam a outro patamar, certo? E a autossugestão, né? A autossugestão tem a ver com aquilo que nós acreditamos, que são as nossas vivências, as nossas experiências. Então, por exemplo, uma pessoa que começou a namorar, né? Uma adolescente, começaram a namorar e aí tiveram o primeiro namorado que traiu, que era uma pessoa, sabe, que tinha comportamentos assim agressivos, não eram amorosos, carinhosos. O que esse adolescente acredita e passou a acreditar muitas vezes? Como até a avó, né, os avós falavam, né, as avós principalmente, assim, o homem tudo é igual, todos os homens são iguais. E tinha aquele pensamento, aquela crença de que, né, baseada na experiência que ela teve e também dos antepassados, não construiu uma identidade positiva sobre os relacionamentos amorosos. E muitas vezes acaba atraindo pessoas dessa forma. Não é que todos os homens são iguais, né? Mas são aquelas experiências que a pessoa teve e acaba trazendo novas experiências negativas, certo? A parte financeira, por exemplo. Pessoas que têm experiências desde a infância, de escassez, de falta, acabam vibrando sempre naquela falta e por mais que ganhem dinheiro, acabam gastando aquele dinheiro. Então não vibram na abundância, estão vibrando sempre na escassez, tá bom? Então, hoje eu trouxe essa reflexão para vocês sobre o poder do viés da negatividade.
que é algo que vem muitas vezes externo, tá? Estão vindo ali externamente e a gente só absorve e não questiona. E a mente subconsciente realmente ela não tem um filtro, ela não tem um crivo. Ela aceita algo como verdade. Então, se você escutou, se você teve uma experiência, aí sim é como se fosse uma chancela, é um carimbo dizendo que eu realmente vou passar por aquilo. E não conseguem sair daquele ciclo vicioso, tá bom? Obrigada pela participação de vocês, Luciano, Larissa, bom dia, a Tarsila, o Elbert Pitorra. Qual é a melhor forma de lidar com as crenças limitantes? Luciano, me avisa sempre. Eu tô sempre marcando vocês para que vocês possam me seguir e acompanhar as lives, e também no YouTube e aqui nos stories também, tá bom? Eu vou sempre colocar algumas reflexões, vou avisar vocês, tá joia? Como que a gente pode lidar com as crenças limitantes? A gente tem que atuar na reprogramação da mente, tá? Por quê? A mente consciente, ela traz uma sugestão, ela traz um conceito, uma crença que ela é refletida. A gente tem esse processo de raciocínio, de raciocinar sobre aquela situação. Mas a mente subconsciente não. Ela simplesmente grava, né? Então, assim, é gravada uma informação, uma crença no subconsciente e aquilo não é questionado. Essa que é a grande questão. Você não para questionar, não, isso é absurdo, não existe um leão. Mas você acaba falando, eu tenho que matar um leão todos os dias. Isso está na mente subconsciente. Não existe um leão todos os dias. É lógico, obviamente, que a gente fala no sentido figurado, mas a gente age como se o perigo estivesse à espreita. A todo momento você vai viver uma situação e que vai ser engolido, e que alguém vai te passar a perna, e que alguém vai te trair, que alguém vai te sacanear, digamos assim, sendo que isso não é verdade. Se você vibrar em pensamentos positivos, né, se a sua vibração for alta e os seus pensamentos, né, tanto os pensamentos quanto os sentimentos, né, a emoção vibrar nessa abundância, na prosperidade, você vai atrair pessoas que vão contribuir para o seu sucesso, para que você seja mais abundante e seja próspera em todas as áreas. Então, esse processo de reprogramação da mente, ele funciona da seguinte forma: você vai alimentar, e não adianta só afirmar, certo? Você tem que entrar num processo de ativação, né? Entrar nas ondas teta. E como a gente entra na onda teta? Você faz tanto a meditação quanto as orações, e também é um processo hipnótico, né? Você pode colocar ali uma música e fechar os seus olhos, respirar profundamente, tá? E fazer uma meditação guiada, que eu ensino nas minhas aulas, tá bom? Eu faço esse processo. Quem tiver mais interesse, manda um direct para mim, que eu passo o link para você assistir uma aula gratuitamente, tá bom? Toda segunda-feira a gente se reúne, nós temos uma comunidade da Mentoria Bárbara Santana, onde eu passo todas as técnicas, e temos o curso também. Então, quem tiver interesse, eu mando o link gratuitamente, tá bom? Então, a gente faz esse processo de reprogramação e cada um pode fazer, tá? Não é só a cargo de um terapeuta, mas você mesmo pode fazer uma meditação, que é uma meditação guiada, e entrar na onda teta, né? Ativar ali essa onda e reprogramar, enviar informações para o seu subconsciente. Por isso que muitas pessoas fazem esse processo até dormindo, escutam e vão reprogramando a mente, tanto pro dinheiro, né, ativando aí o fluxo da riqueza, também para as questões amorosas,
a questão profissional. Então você pode reprogramar sua mente em todas as áreas. E você passar a vibrar e a ter uma nova postura em relação àquela situação que você vivencia, vai fazer com que você consiga atrair situações positivas, né? Saindo daquele viés da negatividade e entrando sim num processo de atração de tudo que você deseja, de realização de todos os seus sonhos, tá bom? Então você vai reprogramar a mente, desativar aquela negatividade que tá lá, que vem desde os antepassados mesmo, e dar uma nova informação para sua mente. A gente chama isso de downloads, tá bom? A gente vai fazer downloads para ativar a abundância, riqueza, prosperidade, vai co-criar uma nova realidade, tá bom? Então, se você quer saber mais, continua nos acompanhando aqui. Mentoria Bárbara Santana. Desejo um excelente sábado para você, para vocês, né? Todo mundo que está participando aí, tá bom? A Tatiana falou: verdade, carrego sempre comigo algo horrível que aconteceu 20 anos atrás. Tatiana, realmente fica marcado, né? Parece que todas as situações que vão acontecer, você fala, caramba, vai acontecer de novo, da mesma forma que eu passei, né? Eu vejo isso, assim, principalmente em relacionamentos. Pessoas que falam assim, nossa, eu tenho um dedo podre para homem. Já ouviram isso? Ah, tem um monte de homem legal, mas assim, parece que eu miro no que não tá cheirando bem, né? Digamos assim, aquele ali vai dar trabalho. E aí tem muitas mulheres que acabam se envolvendo dessa forma, em relacionamentos tóxicos, abusivos, que passam por violência, né? Que assim acabam atraindo aquela situação e parece que não sai daquele ciclo. Nessa área afetiva, é muito importante a gente parar para olhar. Por que a gente está repetindo padrões? Por que sempre você atrai as pessoas da mesma forma? Tanto amizades, às vezes, né, relacionamentos amorosos, na situação financeira. Por que você ganha dinheiro e gasta tudo? Acaba um mês e você não guardou dinheiro, não fez uma reserva. Por que você está vibrando na escassez? Para honrar quem? Para se sabotar? Por quê? Então, realmente é algo para você olhar para isso, tá? Então, Tatiana, me manda no direct, a gente pode conversar sobre isso, porque assim, é importante você ter um apoio, conseguir desabafar, né? Ontem uma aluna minha me falou, professora, eu tô numa situação com um sobrinho e isso tá me tirando do sério, ela criou ele, então assim, ele foi morar com ela bebezinho, assim. E ele é adolescente e está num relacionamento. Agora, começou o primeiro relacionamento, está começando a namorar agora. E nós trazendo, né? Nós como pais, mães, tios que convivem ali com seus sobrinhos, que educam, já trazem uma bagagem. Então, de repente, ela teve uma experiência negativa com o primeiro namorado e já pensa assim, não, mas ele tá começando a namorar agora, e se acontecer isso, e se? O e se não existe, tá só na nossa mente. 90% daquilo que a gente pensa que vai acontecer, de fato não acontece. Então, se uma situação foi horrível para você lá 20 anos atrás, não significa que tem que ser sempre assim. E aí você vai carregando aquilo e acaba atraindo situações para validar o que você passou. Olha, foi horrível o que eu passei, e isso está gravado no seu subconsciente. Eu passei por essa situação e agora todas as outras situações vão me levar a repetir isso. E a gente tem tanto medo de sofrer de novo que você acaba atraindo a mesma situação. Nossa, eu fui assaltada, né? Me roubaram e agora eu não confio. E todas as situações assim, sempre você está agindo com medo. E se eu for assaltada? E se roubarem? Você sofreu às vezes alguma coisa bem traumática mesmo.
um assalto, um sequestro, sei lá, alguma situação difícil, e aí você vê, você ainda alimenta aquilo que você vê no noticiário. Então, realmente, o mundo é muito perigoso e tudo vai acontecendo. Então, quanto mais medo, mais você atrai aquela situação. Já viram que, por exemplo, um cachorro, quando ele fareja, né? Quem tem medo. A minha filha, por exemplo, tem medo de cachorro, ela já foi mordida 4 vezes. Eu nunca fui mordida por um cachorro. Mas ela teve esse medo, porque foi um cachorrinho pequenininho, na casa de uma amiga, e avançou nela, deu aquela mordida. Aí uma outra vez, e ela ficou com medo, muito medo de cachorro, né? E aí a gente foi em uma outra casa, de um outro amigo, e o cachorrinho mordeu ela de novo, certo? Então assim, e às vezes cachorrinhos assim bem dóceis, eles sentem. E assim acontece com várias situações na nossa vida. Parece que assim, você tem medo de ser assaltada, fica aquela vibração, né? A gente fala cheiro no ar, né? Que ele cheira, o cachorrinho cheira, mas ele sente a vibração, tá? Então assim, você vira um imã, uma espécie de imã para atrair todas as situações, para validar o seu medo e o seu fracasso e a situação desafiadora da sua vida, e sempre vai trazendo novas situações, certo? Então é isso, Tatiana, me manda mensagem pra gente conversar. Um beijo pra vocês, ótimo sábado. Semana que vem a gente se vê com mais temas aqui que vocês vão me falando, vão me passando, e eu trago essas experiências pra gente refletir mesmo e pensar o que pode ser feito, tá? O que a gente pode fazer? Eu tenho que conviver com isso? Não. É até um alívio quando algumas pessoas conseguem trabalhar traumas, medos ali da infância, adolescência. Você tira um peso, você vai ver, parece que o mundo mudou. Você vai olhar assim e vai falar, poxa, tá tudo diferente. Eu não estou mais atraindo aquela situação. É muito bacana quando você tem um olhar para algo que estava tão escondido que nem você mesma admitia. Tem situações que a gente vive que a gente quer, o cérebro meio que apaga mesmo. E aí nesse processo terapêutico, quando a gente faz uma hipnose, quando a gente faz uma regressão, quando olha para aquilo, vão surgindo, vem à tona aquelas situações que a gente nem lembrava. E isso traz a cura. E quando a gente é curado, tudo ao redor modifica. Então assim, porque primeiro a gente tem que ter um olhar internamente, se curar para que o mundo ao nosso redor também seja curado, tá bom? Então eu desejo que todos vocês tenham essa oportunidade de olhar para aquelas situações que nos machucaram, que muitas vezes nós esquecemos, então é bom vir à tona para que a gente tome consciência e simplesmente no estralar de dedos viva uma nova vida, viva uma nova vida, tá bom? Desejo que vocês tenham sucesso em tudo que vocês desejam realizar. Um grande abraço e nos vemos aí no decorrer da semana.